Fala galera, seja bem-vindo ao canal Sacadas de Mestre e hoje nós vamos falar sobre o tema mestre. Essa palavra que foi respeitada por muitos e muitos anos e hoje está muito vulgarizada, infelizmente. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Então fiquem atentos aí que é um tema bastante polêmico. Então, primeiramente, vamos entender o que significa a palavra mestre. Mestre, pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Ou seja, é uma pessoa perita, é uma pessoa que sabe muito sobre a arte, né, ou a ciência de que está falando. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, digamos que nas artes marciais, o mestre é o professor dos professores. Então, eu sou oriundo do kickbox. Na época que eu comecei o kickbox, eu me formei faixa preta, eu tinha como mestre o professor do meu professor. Eu entendia dessa forma. Então eu visualizava, eu posso deixar claro aqui, o grande mestre Betinho Robocop, que ele era professor do meu professor André Robert. Então eu tinha a visão dele como uma visão de um mestre. E hoje a OACO, por exemplo, é uma organização mundial dentro do kickbox, ela reconhece o mestre a partir do 4º Dan. Então dentro do kickbox tem essa característica. É mesmo? É? É claro que hoje tem algumas entidades que falam sobre o grão-mestre, que é acima do mestre. No Muay Thai, por exemplo, tem a graduação preto e branco, que essa graduação ela é a graduação de mestre, onde do qual foi condecorado pela Liga de Muay Thai Brasil, através do grão-mestre Flávio Almendra. E dentro do próprio Muay Thai, tem as graduações que são acima de mestre. O próprio grão-mestre Luiz Alves, o grão-mestre Nélio Naja, o grão-mestre Narani. Então são grão-mestres, são condecorados acima da graduação de mestre. Então eu entendo que seja o mestre dos mestres. Ok. E tem algumas outras entidades que eles reconhecem o mestre como o grau prata de Muay Thai, né? O prajé de prata, e o grão-mestre como prajé de dourado, né? O prajé de ouro. Enfim. Essa polêmica de ser chamado de mestre hoje é algo que me desagrada muito em ver faixas marrons, faixas graus, ponta preta, azul escuro, sendo naturalmente chamados de mestre pelos seus alunos. É uma cultura hoje em dia. E o que acontece? Na minha época, nenhum aluno entrava e chamava o professor pelo nome. Hoje em dia isso já é mais natural. E hoje em dia é muito mais costume do professor que está dando aula ali, ele ser chamado como mestre. Isso aí eu discordo. Porque na época, por exemplo, eu identificava que o cara, para ser mestre, ele tem que pelo menos formar 2 ou 3 professores, ou seja, faixas pretas, para ter a identidade de mestre. Mas não. Você, dentro do kickbox, por exemplo, o 4º Dan é mestre, acima de 4º Dan é tudo mestre. Não tem grão-mestre dentro do kickbox pela UACO, por exemplo. Mas em outras instituições, talvez sim, eu não tenho esse conhecimento. E dentro da vulgaridade da palavra mestre, isso aí que nos deixa assim, muito chateado, olhar, entrar numa academia e falar assim, meu mestre é azul escura, de Muay Thai. Então ele não é nem professor. Não! Ele tem que ser chamado de instrutor. Pegando o grau preto, ele vai ser chamado como professor e através do preto e branco, ele vai ser chamado de mestre. Então essa vulgaridade da nossa palavra mestre, ela vem acontecendo devido à cultura das artes marciais envolvendo pessoas que não estão bem preparadas a entrar dentro do mundo das artes marciais. Um exemplo claro, qualidade de vida. As pessoas que buscam qualidade de vida dentro das artes marciais, elas fortalecem cada vez mais esse processo. Mas a culpa é do professor. O professor ele tem que ensinar a disciplina marcial. Isso é fundamental. A pessoa entra aí e simplesmente não tem uma certa hierarquia, não tem respeito com o tatame, não tem respeito com os mais graduados. Hoje em dia as coisas mudaram. E mudaram para melhor, tem coisas que mudaram para pior. O que nós devemos fazer é respeitar sempre a origem das artes marciais, manter um padrão de disciplina marcial para que não vire uma bagunça generalizada. Quando eu falo que os nossos alunos de Muay Thai que possuem prajed no seu braço, são graduados, eles precisam estar uniformizados com a camisa da sua equipe, com shorts de Muay Thai, é para que possa ter essa cultura marcial inserida dentro do contexto. Mas não, as pessoas vão treinar com camisa de time de futebol, de short de futebol,
e assim, descaracterizado e com tragédia no braço. E onde eu falo, onde tem, por exemplo, o jiu-jitsu, que tem o kimono e a faixa, isso aí tem que ser respeitado. Essa origem está se perdendo. Uma coisa que eu também acho feio dentro do jiu-jitsu é o cara colocar uma parte de cima branca, a parte de baixo azul, ou vice-versa, preto e branco. A arte marcial precisa ter de volta a sua origem raiz. O respeito, a honestidade, a hombridade, o caráter sendo moldado dentro das academias. E isso vai ser a nossa maior e principal função como um professor, como um mestre das artes marciais. Se você é um grau azul escuro, um grau ponta preta, não se deixe de ser chamado de mestre. Dê respeito. Para com essa aí, meu irmão! Mestre é o grau preto e branco. Se você é faixa marrom de kickbox, não se deixe de ser chamado de mestre. Mestre é o 4º dan. Então o professor ele é faixa preta, do 1º ao 3º dan. Dentro do Savate, por exemplo, que é uma das artes marciais do qual eu sou formado, eu sou luva de prata. Eu sou professor de Savate. E o meu mestre, que é o Richard Forrest, ele sim é luva de ouro. Ele é mestre de Savate. Isso é preciso ter muito respeito. Essa essência não pode se acabar de maneira alguma dentro das lutas e artes marciais. Então é isso, galera. Espero que vocês entendam essa essência, que vocês possam cada vez mais mostrar o quanto isso é importante para os seus alunos, mostrar você que é aluno, entender isso, saber que realmente existe um professor, existe um instrutor abaixo dele, existe um mestre acima do seu professor. Forte abraço, galera. Até a próxima. Os...